E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. No vídeo anterior, vimos que as equações de Maxwell no vácuo satisfazem a equação de ondas tridimensional. Neste vídeo, vamos obter a solução mais simples a partir de tais equações. Vamos começar admitindo que a onda eletromagnética se propaga na mesma direção e sentido do eixo Z, e que os campos elétrico e magnético dependem apenas da coordenada de posição Z e do tempo t. A partir de tais considerações, as equações de Maxwell no vácuo ficam da seguinte forma, começando com o divergente do campo elétrico. No vácuo, o divergente do campo elétrico é nulo. Consequentemente, a derivada parcial da componente EX em relação a x mais a derivada parcial da componente EY em relação a y mais a derivada parcial da componente EZ em relação a z é igual a zero. Como o campo elétrico depende apenas da coordenada de posição z, a derivada parcial de EX em relação a x é nula. Consequentemente, a derivada parcial de EY em relação a y também. Logo, a primeira equação de Maxwell nos diz que a derivada parcial da componente EZ em relação a z é igual a zero. Muito bem? Vamos agora para o divergente do vetor campo magnético. Eu vou repetir o raciocínio. O divergente do vetor campo magnético é igual a zero. Consequentemente, a derivada parcial da componente Bx em relação a x mais a derivada parcial da componente By em relação a y mais a derivada parcial da componente Bz em relação a z é igual a zero. Como o campo magnético depende apenas da coordenada de posição z, eu posso afirmar que a derivada parcial da componente Bx em relação a x é zero, assim como a derivada parcial da componente By em relação a y. Consequentemente, vemos que a derivada parcial da componente Bz em relação a z é igual a zero. Muito bem. Observe os resultados obtidos. Vamos agora para o rotacional do campo elétrico. Conforme vimos no vídeo anterior, o rotacional do campo elétrico corresponde ao negativo da taxa de variação com o tempo do vetor campo magnético. Consequentemente, nós vamos obter a seguinte expressão. O rotacional do campo elétrico é dado por, na direção do versor I, nós temos a derivada parcial da componente EZ em relação a Y, menos a derivada parcial da componente EY em relação a Z, na direção I versor, mais. Vamos agora na direção J versor. Nós temos nessa direção a derivada parcial da componente EX em relação a Z, menos a derivada parcial da componente EZ em relação a x, na direção do eixo y. Enfim, na direção do eixo z, na direção do versor k, nós temos a derivada parcial da componente EY em relação a x, menos a derivada parcial da componente EX em relação a y. Muito bem. E isso é igual ao negativo da derivada parcial do vetor campo magnético em relação ao tempo. Eu vou escrever essa igualdade da seguinte forma. Nós temos, portanto, o negativo da derivada parcial da componente Bx em relação ao tempo t e versor, menos a derivada parcial da componente By em relação ao tempo t, j versor, menos a derivada parcial da componente Bz em relação ao tempo t, k versor. Muito bem? Observe a igualdade obtida. Vamos agora recorrer às considerações iniciais. Observe que
O vetor campo elétrico depende apenas da coordenada de posição z e do tempo t. Portanto, eu posso fazer o seguinte: essa derivada parcial em relação a y é nula. Muito bem. Essa derivada parcial em relação a x é nula. E aqui os dois termos se anulam, pois nós temos uma derivada parcial em relação a x e uma derivada parcial em relação a y. Muito bem? Vamos olhar agora para o lado direito da igualdade. Perceba que o termo na direção do versor k é zero. Consequentemente, del BZ del t é igual a zero. Sendo assim, BZ é uma constante. No entanto, como eu estou indo em busca de soluções não estáticas, eu posso afirmar que BZ é igual a zero. Muito bem? A partir dessa igualdade, nós podemos escrever, portanto, a seguinte equação. Então, vamos lá. Compare bem termo a termo. Eu posso escrever que a derivada parcial da componente EY em relação a z, o negativo dela, na direção do versor i, muito bem, mais a derivada parcial da componente EX em relação a z na direção do versor j é igual ao negativo da derivada parcial da componente bx em relação ao tempo t e versor menos a derivada parcial da componente by em relação ao tempo t, j versor. Muito bem? Observe mais uma vez a igualdade obtida e os cálculos realizados. Vamos agora para a última equação de Maxwell. Nós sabemos que o rotacional do campo magnético é igual a μ0 vezes ε0 vezes a derivada parcial do vetor campo elétrico em relação ao tempo t. Então vamos lá. Mais uma vez vamos abrir essa igualdade. O rotacional do campo magnético. Então vamos lá. Começando na direção do eixo x, na direção do versor izinho. Então nós temos a derivada parcial da componente bz em relação a y menos a derivada parcial da componente by em relação a z, na direção inversor, mais. Vamos agora para o termo na direção do versor j, na direção do eixo y. Então, nós temos a derivada parcial de bx em relação a z, menos a derivada parcial de bz em relação a x, j versor. Vamos agora para o termo na direção do eixo z, na direção k versor. Então, nessa direção, nós temos a derivada parcial de by em relação a x, menos a derivada parcial de bx em relação a y. Muito bem? E isso é igual a μ0 vezes ε0 vezes a derivada parcial do campo elétrico em relação ao tempo t. Então, vamos lá. Primeiro termo, μ0, ε0, que multiplica a derivada parcial da componente EX em relação ao tempo t inversor, mais μ0, ε0, vezes a derivada parcial da componente EY em relação ao tempo t, j versor, mais μ0 vezes ε0 vezes a derivada parcial da componente EZ em relação ao tempo t, k versor. Muito bem, observe a expressão obtida. Então vamos lá, vamos recorrer mais uma vez às considerações iniciais. O campo magnético depende apenas da coordenada de posição z e do tempo t. Sendo assim, essa derivada parcial em relação a y é nula. Essa derivada parcial em relação a x é nula.
Essas duas derivadas parciais, pelo mesmo motivo, se anulam. Como essa componente na direção do versor K é nula, eu posso afirmar tranquilamente que del EZ del T é igual a zero. Logo, EZ é uma constante. E mais uma vez eu reforço, como eu estou indo em busca de soluções não estacionárias, eu posso afirmar que EZ é igual a zero. Muito bem. Observe mais uma vez a expressão obtida. Sendo assim, essa igualdade nos fornece a seguinte equação. Então vamos lá. Na direção inversor, então menos del BY del Z inversor mais del BX del Z J versor, muito bem, e isso é igual. Então agora nós temos μ0, ε0 del EX del T inversor, observe a expressão, mais μ0 ε0 del EY del T J versor. Observe uma última vez o resultado obtido e toda a análise realizada. Muito bem? Vamos agora para mais uma consideração, a fim de obter de fato a solução mais simples a partir das equações de Maxwell. Vamos admitir agora que o campo elétrico oscila apenas na direção do eixo X. Então agora eu vou escrever o seguinte, vamos lá. Eu vou admitir que o campo elétrico oscila apenas na direção do eixo X. Portanto, o vetor E é igual a EX em função de Z menos a velocidade da luz C vezes o tempo T inversor. Muito bem? Observe atentamente essa consideração. E lembre-se aqui também do seu estudo de ondulatória. A dependência com Z menos CT indica que a onda eletromagnética é progressiva e está se dirigindo, está se propagando na mesma direção e sentido do eixo Z. Muito bem? Então vamos lá. A partir dessa consideração, eu posso retomar os resultados obtidos e agora concluir o seguinte, observe o quadro. Se o vetor E possui apenas uma componente na direção do eixo X, del EY del Z vai para zero. Consequentemente, o termo associado também. Eu posso afirmar que a derivada parcial da componente Bx em relação ao tempo t é igual a zero. Muito bem? E mais uma vez, como eu estou indo em busca de soluções não estacionárias, Bx é zero. Então vamos lá. Bx é igual a zero. Muito bem? Agora, vamos jogar esse mesmo resultado na igualdade abaixo. Então vamos lá. O vetor campo elétrico possui apenas a sua componente na direção do eixo X. Logo, del EY del T é igual a zero. Pelo mesmo motivo explicado há pouco, EY é igual a zero. Logo, o termo associado, del Bx del Z, vai para zero também. Muito bem? E com isso, a partir de todas essas considerações, a gente obtém o seguinte sistema de equações. Então vamos lá. Primeiro eu vou escrever no rascunho. Nós temos que del EX del EX del Z é igual a menos del BY del T, muito bem. E agora nós temos que menos del BY menos del BY del Z é igual a μ0 vezes ε0 vezes del EX
ΔT. Muito bem? Para dar sequência aos nossos cálculos, eu vou arrumar um espacinho no quadro, organizando essas informações. Já já estou de volta. Dando sequência, a partir das expressões obtidas e das considerações realizadas, vamos agora em busca da componente BY do campo magnético. Sabendo que a dependência é a mesma nos dois campos, eu vou começar admitindo que a variável Z menos CT corresponde a ômega. A partir daqui, eu vou levar essa informação nessas duas equações para poder resolver o sistema recorrendo à regra da cadeia. Começando, portanto, com a primeira igualdade. A derivada parcial da componente EX, que aqui se encontra em relação a Z. Portanto, eu vou derivar quem está fora, mantendo quem está dentro, e vou multiplicar pela derivada parcial em relação a Z da dependência, ou seja, de quem está dentro. Essa derivada parcial é simplesmente igual a 1. Muito bem? E isso é igual ao negativo da derivada parcial da componente BY do campo magnético em relação ao tempo t. Pelo mesmo raciocínio, eu vou derivar quem está fora, mantendo a dependência, ou seja, mantendo quem está dentro, e vou multiplicar pela derivada parcial em relação ao tempo t da dependência de quem está dentro. A derivada de uma constante é nula e, portanto, a derivada em relação ao tempo de menos ct corresponde a menos c. Logo, eu posso escrever que Ex' em função de z menos ct é igual à velocidade da luz c que multiplica by' em função de z menos ct. Muito bem? Vamos agora para a segunda igualdade. A derivada parcial da componente by do campo magnético em relação a z. Então vamos lá. Eu vou derivar quem está fora, mantendo a dependência, mantendo quem está dentro, e vou multiplicar pela derivada da dependência de quem está dentro em relação a z. A derivada de uma constante é 0, a derivada de z em relação a z é 1, portanto, este é o termo que a gente obtém. E isso é igual a menos μ0 vezes ε0 vezes essa derivada parcial. Vamos lembrar agora um pouquinho do vídeo anterior. Nós vimos que a velocidade de propagação da luz no vácuo é 1 sobre a raiz quadrada de μ0 ε0. Consequentemente, μ0 ε0 é igual a 1 sobre a velocidade da luz ao quadrado. Logo, nós vamos obter do lado direito dessa igualdade menos 1 sobre c elevado ao quadrado, que multiplica. Agora sim, a derivada parcial da componente Ex do campo elétrico em relação ao tempo. Então, nós temos a derivada de quem está fora, mantendo quem está dentro, mantendo a dependência, eu reforço, vezes a derivada de quem está dentro, a derivada da dependência em relação ao tempo. A derivada de uma constante é 0 e a derivada de menos ct em relação ao tempo t nos fornece menos c. Muito bem? Sendo assim, by' em função de z menos ct é igual, observe o termo, a 1 sobre c vezes Ex' em função de z menos ct. Agora, compare os resultados obtidos. Observe que a gente obtém exatamente a mesma expressão. A partir das duas igualdades, você pode escrever, portanto, o seguinte: a componente by em função de z menos ct é igual a 1 sobre c, que multiplica a componente Ex em função
de Z menos CT. Consequentemente, eu posso escrever o vetor campo elétrico da seguinte forma. O vetor E é igual a EX em função de Z menos CT e versor, e o campo magnético B, ele é igual a componente BY em função de Z menos CT, que aqui se encontra J versor. Portanto, o campo magnético B é 1 sobre C vezes a componente EX em função de Z menos CT, J versor. Muito bem, observe o resultado obtido. Comparando essas duas expressões, nós podemos relacionar o vetor campo magnético com o vetor campo elétrico a partir de um produto vetorial. O versor K está orientado nessa direção e sentido. O versor I está orientado nessa direção e sentido, e o vetor J nessa direção e sentido. Consequentemente, o vetor campo magnético fica dado por 1 sobre C, que multiplica o produto vetorial do versor K pelo vetor campo elétrico. Vamos comprovar este resultado aplicando a regra da mão direita. Ao fazer o produto vetorial do versor K pelo vetor E, eu estou fazendo o produto vetorial do versor K com o versor I. Consequentemente, colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do versor K e girando-a em direção ao versor I, a gente obtém o versor J como deve ser. Sendo assim, o vetor B, o vetor campo elétrico e o vetor K formam um triedro ortogonal direto. Com isso, eu encerro este vídeo. No próximo, eu vou dar sequência trazendo a forma da dependência com a variável Z menos CT. A partir das expressões obtidas, eu vou desenvolver o raciocínio em cima da forma da onda. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.